Olá, serei seu professor nesta videoaula de programação no Sinumeric Desbaste. Vamos começar? Vamos abrir aqui novamente o nosso programa, vamos falar sobre a questão do desbaste agora. Para simplificar nosso trabalho, você pode ter acesso ao seu material de apoio, seu material digitalizado, e eu peguei aqui a nossa programação todinha, já montada. E qual que é a ideia? Vou selecionar todinho essa programação, vou clicar com o botão direito copiar ou Ctrl C, vamos aqui na abertura do nosso programas, vamos aqui em gerenciamento de programas, olha lá que interessante, nós temos aqui a programação anterior, que é o Instituto Monitor, a sigla IM001, vamos criar aqui novo, vamos colocar IM002 e vamos dar um OK e mais um OK para confirmar. Com isso, a gente pode fazer o Ctrl V e a sua programação é transportada aqui todinha para a tela inicial. A nossa peça que vamos trabalhar agora é esse modelinho que está no teu material. E o que é o desbaste? Na primeira aula, nós trabalhamos a questão do contorno. Ele só desenvolveu o contorno da peça. O desbaste é retirar o sobrematerial em camadas, porque se você fizer com a ferramenta somente direto no contorno, você estoura a ferramenta, pode danificar a máquina e assim por diante. Então, antes da questão do contorno, a gente trabalha o desbaste. Então, por exemplo, nessa peça, essa peça aqui tem 49, então a gente deixa um pouquinho de sobrematerial. Geralmente os fabricantes fornecem os tarugos ou os blanks com milímetros ou sobrematerial acima da medida nominal. Então, por exemplo, se aqui é 49, ele está com 50. Então, e eu tenho toda essa região aqui para ser removida. Então, por exemplo, de 50, a gente pode formar aqui ó, um retangular aqui, que esse é um diâmetro de 32. Então, de 50 para 32, a gente vai ter que aplicar um ciclo de desbaste. Depois vai formar um outro retangular aqui. De 32, a gente reduz para 25. Então, a gente tem aqui camadas, como se fosse descascar uma laranja, por exemplo. Voltando aqui então na nossa programação, você vai manter todos aqueles comandos, todo esse cabeçalho aqui ó, de programação preparatória a gente vai manter. O que está diferenciando aqui? Ó? Quando a gente clica aqui ó, na parte do tarugo, olha lá que interessante, eu optei aqui com 51 em XA, o ZI eu considerei 140 e o ZB 100. Se a gente parar para analisar aqui o nosso desenho, olha lá, o comprimento total aqui, ó, somando tudo isso daqui, vai dar em torno de 88. Então, vamos estudar aqui as nossas linhas. Então, nós temos aqui G50, Z2. O que significa a interpretação dessa coordenada absoluta? Voltando aqui para o nosso desenho, vamos fazer assim até melhor, arrastar nossa tela aqui do lado, e vou pegar essa outra tela e arrastar aqui. Olha lá que interessante. Então, quem que é o G50Z2? Ele está mais ou menos nessa altura aqui, ó. Aqui é o ponto. G50Z2, então ele está um pouquinho adiante. Então, a ferramenta vai ter um avanço rápido, código Z, a ferramenta vem rapidamente até aqui e ela para usinar, mais ou menos nesse ponto. Quem é o G01 na próxima sequência? O G01 é a interpolação, então ele vai começar a usinar. Então, G50, olha lá, ele está aqui mais ou menos G50. Percebe-se que a gente colocou lá o diâmetro em bruto 51 milímetros e ele vai fazer aqui ó, um deslocamento até Z-88. Então, a ferramenta vai sair desse ponto e vai ser deslocado até o comprimento final aqui. Ó. Então, isso já é a primeira comando de interpolação, uma usinagem que a gente fala que é um pré-desbaste, ok? Superficial. Logo em seguida, vem o comando G0, X50Z0. O que significa? Como essa ferramenta veio até aqui o final, ele vai ter um avanço rápido até o posicionamento X50, mais ou menos aqui nessa altura, e vai parar aqui, nesse ponto. E aí, em seguida, vem os ciclos de desbaste.
Então, essa linha aqui está explicando um ciclo de desbaste, ciclo 951. Então, vamos clicar aqui nessa flechinha. O que significa isso? Olha lá, o x0 na longitudinal, x0 é 50, que é esse meu desenho que a gente colocou aqui, ó, 50. Ele está mais ou menos nesse posicionamento. Então, ele vai desbastar até mais ou menos aqui. Então, um comprimento aqui, ó, 26 com 4, 30, com 20, 50. Então, ele está na posição 50 e um deslocamento menos 50. Então, vamos remover todo esse material. Como será isso, então? 50. A diferença, o que é esse x1 aqui? É a diferença. Então, esse diâmetro nesse ponto aqui da minha peça, 50. E ele vai até o diâmetro de 32. Então, nesse caso, se a gente considerar 50 menos 32, a gente vai ter uma diferença de 18 milímetros. Só que como a peça é uma bitola cilíndrica, é um cilindro, é maciço, então o que acontece? Eu vou ter que pensar agora nessa questão dos dois lados. Então, 50 menos 32 vai dar 18 milímetros. Vamos ter que dividir por 2, porque é para os dois lados. Então, o valor resultante é 9. Então, eu tenho que colocar aqui o valor 9. E o Z1? Quem é o Z1? No meu desenho aqui, do ponto 0 até esse deslocamento, 26 com 4 com 20, dá 50, ok? Então, esse vai ser nosso primeiro ciclo de desbaste. E vamos aceitar. O segundo ciclo de desbaste está relacionado, porque aí a gente está considerando já o desbaste, que foi esse primeiro ciclo, e ele desbastou e ainda faltou toda essa região. Só que eu não posso dar o desbaste, senão eu entro nessa região inclinada aqui, cônica. Então, eu só vou considerar mais ou menos aqui, ó, nessa altura aqui de 26 ou até 30. Eu posso estar considerando aqui, no caso, 30 ou 26. A gente vai fazer um pré-desbaste. Então, o que a gente vai levar aí em consideração? Eu vou considerar, então, aqui o sobremetal, que nesse ponto ele é 32, e vou subtrair do 25, que vai dar 7, dividido por 2, eu tenho 3,5. Não dá para remover 3,5 milímetros de uma vez. Então, eu vou ter que me programar para remover de 1 em 1 milímetro. Então, eu vou ter 3 passes, ok? Então, se eu clicar aqui na flechinha aqui, como é que eu fiz essa programação? Então, olha lá, 32 é o posicionamento da peça, onde ela vai estar se encontrando conforme o desenho. O quanto que ela vai tirar de sobrematerial, 3,5. E eu considerei aqui, ó, o Z1, que é esse deslocamento aqui, ó, de 30, que no nosso desenho é o do 26 com 4. Então, ele vai remover toda essa região aqui, ó, esse retangular aqui, ó, toda essa área retangular aqui no nosso desenho esquemático, ok? Vamos voltar aqui, então, para a nossa interpretação. Bom, aí a gente está vindo com a interpolação rápida, avanço x100, z100, então a ferramenta vem rapidamente. Eu tenho aqui uma ferramenta T3, que é de acabamento. Onde que a gente vê isso? Offset, olha ele aqui, ó. Essa é a ferramenta de acabamento, tá certo? Então, ele foi escolhido. Logo em seguida, eu estou chamando o comando G0 x23z2. O que significa isso? Em que posicionamento ele se encontra? Vamos pegar aqui o nosso desenho. Então, ele vai vir mais ou menos aqui, ó, x23z2. Então, ele está um pouquinho deslocado para cá. Voltando no nosso desenho, x23z2. Então, a ferramenta ela vai comparecer rapidamente, mais ou menos nessa região aqui, e vai começar aí a questão do contorno, porque praticamente a gente está entrando aqui na região aqui do contorno. Aí G01, olha lá, ele já é uma interpolação linear. Então, x23, Z0, ou seja, o Z0, a ferramenta já está tocando no zero peça.
na referência aí do 0 peça, porém no diâmetro de 23. E eu tenho aqui um avanço por rotação de 4/10. Na sequência, lembre-se que no nosso primeiro vídeo aula, a gente falou de evitar de colocar caracteres repetitivos. Percebe-se que aqui eu mantive o G01 e nas linhas consecutivas eu não mantive o G01. Então eu posso eliminar aqui nesse caso para não ficar muito redundante, tá? Aí a sequência aí fica muito repetitivo e ter um arquivo que aí tenha o seu tamanho por causa desses grandes volumes aí de caracteres. Então o G23 e Z0 está aqui então tocando a minha peça praticamente aqui nessa face. Então ele vai estar mais ou menos nessa posição. Z-30, olha lá, então a ferramenta deslocou até aqui esse ponto, onde está marcando aqui um leve raio aqui de 0,2, ok? Na sequência, X32, Z-50. O que significa isso? Desse ponto ele vai estar sendo deslocado aqui, olha lá, que é o diâmetro de 32, e o deslocamento negativo em Z é a soma de 26 com 4, 20, está dando aqui 50. Vamos deslocar ele agora para cima, tá aqui. Então, ele está dando aqui x45. Por que x45? Porque eu tenho um chanfro de 2 milímetros por 45. Então, se o diâmetro aqui é 49, eu tenho 2 milímetros de chanfro aqui e aqui. Então, 2 aqui, 4. 49 menos 4, 45. Por isso que foi colocado esse valor. Z-50, o que significa? Ele está aqui no Z-50, então ele só vai subir. Percebe-se que aqui ó, o caractere repetiu, então eu poderia estar deletando ele. Então eu posso colocar o del aqui, ó, tá? Então, logo na sequência, x45, ele vai se deslocar aqui, ó, desse ponto vai se deslocar aqui, fazendo esse pequeno chanfro. Então ele está colocando aqui o valor na sequência, x49, que é o diâmetro, 49, e o deslocamento, então daqui até aqui, 50. E esse chanfro, que é de 45 graus, então 50 com mais 2, 52. Na próxima linha, Z-63. O que significa isso? Significa que é o 50 que nós temos aqui, com mais 13, 63. Então, o deslocamento do 0 peça até aqui, menos 63. Eu poderia estar mantendo o x49 aqui, tá? Mas como ele já está em cima, então eu apago aqui o 49, senão eu vou ficar muitas repetições e aí muitos caracteres. Como ele chegou à ferramenta aqui nesse ponto, logo em seguida, ó, houve um avanço rápido voltando à ferramenta. Então, x100, z100, essa é a interpretação dessa linha. Porque na sequência há uma troca rápida, T5. O que significa o T5? Vamos olhar aqui na nossa ferramenta. É uma ferramenta que ele está descrevendo sangria. Então vamos confirmar aqui essa ferramenta. Offset, olha lá, T5. É uma ferramenta é um bedame de sangria para fazer canal, ok? Bom, então se a gente olhar aqui o nosso programa, nessa próxima linha, ele vai rápido, com avanço rápido, x26 menos 30. Então a ferramenta vai vir rapidamente, mais ou menos nesse posicionamento, ao menos 26 aqui, ó. Então ele vai estar vindo nesse posicionamento para fazer esse canal. Essa é a interpretação dessa linha. Vamos acelerar mais um pouquinho aqui, depois ele vem, ó, G01, ele desce, faz o canal de 4 aqui, para deixar o x23, que equivale ao diâmetro de 23, que é essa cota aqui, ok? Logo em seguida, você tem o comando de avanço rápido, que essa ferramenta ela vai ser deslocada para cá, ok? O que a ferramenta vai fazer? Ela vai desbastar aqui, ó, tá? Na vertical. Ele vai desbastar aqui, ó, esse material, que aqui tem um sobrematerial, tá? Então a gente vai ter que desbastar essa região aqui, através de um ciclo de usinagem. Então vamos interpretar melhor isso daqui. Clicando aqui, olha lá que interessante. Então a gente vai selecionar a opção plano, o x49, que significa aí o x49, esse 49 aqui do diâmetro, e a gente vai estar na posição aqui, nesse deslocamento aqui, ó, de 63, tá? Então, olha aí, ó, menos 63, percebam que o próprio vídeo ele é bem
instrucional, ele é bem didático, tá? Ele mostra aí o formato aí da usinagem, ok? Então, menos 63. E o que é esse 12 aqui? Esse 12 está relacionado ao 49 menos 25. É o 49 menos 25, divide por 2, e aí vai dar esse valor aqui do tanto que a ferramenta vai descer, ok? Então, olha aí, mostrando aí a simulação aí, só que a gente vai estar trabalhando com a ferramenta de bedame ou sangria, ok? Voltando aqui, então, na nossa sequência, então, ele vai fazer todo esse desbaste. Por final, ele vai acabar esse desbaste. A gente vai só considerar aqui um G0, que a gente deslocou essa ferramenta para o final da peça. Então, a gente vai deslocar essa ferramenta para o final da peça aqui, ó, e ele vai deslocar até mais ou menos 1 milímetro, não deixar em 0, senão a peça vai cair. Então, a gente vai descer com a ferramenta aqui, só para deixar 1 milímetro para simular aqui o corte dessa peça, ok? Então, aí respeita toda aquela programação que nós desenvolvemos na primeira aula, que é o X0 retornando, o Z100, que é o retornar, parada do fuso e o fim aí da programação. Vamos fazer então uma simulação dessa nossa programação. Percebe-se então que fez um pequeno sobremetal aqui, porque se eu fosse até o ponto 0, essa peça já não iria ser visualizada aqui pra gente, tá? Também dá pra gente visualizar a peça aqui em 3D. Vamos fazer então uma simulação rapidinha. Olha lá, outra coisa importante, que todo fim da programação ele marca o tempo aqui da usinagem dessa peça, tá? Então aqui ele está mostrando aqui que levaria em torno aí de uns 8 minutos para fazer a simulação dessa peça. Então vamos clicar aqui então a simulação para a gente visualizar em 3D. Bom, pessoal, espero que esteja claro aí o assunto programação no Sinumerik Desbaste. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula e até a próxima.